a mais um Samba Talks, hoje com um convidado super especial para mim, a maior referência, senhor Lílio, a maior referência em redes sociais, estratégia para redes sociais, marketing digital do nosso país, disparado, é o cara que eu mais sigo nas redes, viu? No LinkedIn, Rafael, meu perfil preferido é o seu, porque você traz muito insight com dados, né? As pessoas do marketing antigo, eu que sou formado na ESPM em 2004, a gente aprendia o marketing criativo, o marketing do senhor Philip Kotler, mas você traz o marketing analítico, o marketing dos dados, onde você consegue ter vários insights interessantes, inclusive você traz vários insights interessantes para a audiência, baseados em dados, o senhor Rafael Kiso, que é co-founder e CMO, fundador e CMO da M-Labs, uma empresa super conceituada nesse mercado. Rafa, seja bem-vindo. E antes de você começar a falar, e a gente tem muito assunto aqui, né, Lílio, sobre esse mundo onde as redes sociais fizeram parte da nossa vida, conta um pouco da sua história, como é que você entrou de onde veio a ideia da M-Labs? Eu lembro lá no comecinho, que a gente também estava lá no começo da samba, eu lembro do começo, o Pedro Felizola falando da M-Labs e tal, que precisava usar na samba, que era uma ferramenta super legal. Mas conta como é que você entrou nesse mundo e o que a M-Labs virou hoje. Obrigado, viu, Rafa? Que demais estar aqui. Não, é uma honra para mim, uma honra conhecer vocês e estar aqui no Samba Talks, né? É muito famoso mesmo, a gente escuta aqui também. Gente, é uma história curta, para não me alongar muito, mas eu comecei com tecnologia, né? Minha primeira formação é engenharia de telecomunicações, não finalizada, mas comecei ali. Fui programador, fui analista de sistemas e ali em 99 para 2000 fundei a Focus Networks, que foi meu primeiro negócio. E esse negócio era uma fábrica de software para projetos web. Então ele já nasceu para fazer projetos web ali em 99, 2000. A gente pegou aquele boom da bolha, né? Vamos falar outra história, né? O boom da bolha. A gente surfou um pouco aquilo lá. Só que a gente já era mais especializado em sistemas para web. E aí eu tive grandes clientes aí, desde Banco Itaú, ajudando a fazer Itaú Bankline, Globo.com, ajudando a fazer os portais da Globo.com. E a gente foi indo. E aí nós nos tornamos, né? Parceiros de tecnologia das grandes agências de publicidade aqui do país, onde a gente começou então a entender que a tecnologia era meio, não era o fim. Você começou bem, né, falando da SPM, da parte criativa e tal, e foi ali que eu tive o meu primeiro contato de verdade com publicidade e propaganda. Porque eu entrei de terno e gravata na Macan Erickson e tava todo mundo de bermuda e chinelo. Eu falei, esse povo aqui é diferente, né? Foi onde eu comecei então a entender que eu particularmente precisava entender mais sobre comportamento de consumo, experiência do usuário, publicidade e propaganda. Aí eu fui e me formei em publicidade e propaganda. Depois fiz gestão de inovação, fiz a SPM também e fiz MBA em marketing, né? Me formei também lá na HSM, tive aula com o Sr. Kotler, e aí fui unindo, né, essas duas dimensões, vamos dizer assim, de exatas e humanas. Por isso que eu tenho essa facilidade de trafegar entre o marketing analítico, dados e tudo mais, né? Porque fui vivenciando isso ao longo dos anos. E aí eu fui pivotando o negócio, porque eu fui me adaptando de acordo com a própria evolução da internet, né? Então aquele negócio que era uma fábrica de software, depois se tornou uma agência digital, que foi uma das maiores agências digitais do país, grandes contas, grandes concorrências também. E aí em 2013 nasce a ideia da M-Labs. Por quê? Porque eu já fui pensando lá na frente em criar de fato um produto, um SaaS, uma recorrência, para sair dessa história do serviço, né? Cada hora era um contrato, demitir gente, contrata gente, depende aí do contrato. Então eu ficava pensando, preciso criar algum negócio recorrente. E como a gente já tinha esse background de tecnologia, então foi muito fácil a gente desenvolver dentro de casa a própria M-Labs. Então a M-Labs ela nasce nessa estrutura. Depois de 2 anos ela realmente começa a tracionar. A gente faz o spin-off da M-Labs de dentro da Focus Networks, e assim foi que nasceu a M-Labs, né, e tudo mais. Então, assim, história rápida, Rafael, aqui para contar. E a M-Labs era um agendador de
de conteúdos lá quando ela nasceu? Assim, vou ela postar nasceu, automaticamente nas redes, era isso? ela nasceu com uma visão de ser uma plataforma já, não só uma ferramenta, de ser uma plataforma. E o primeiro passo para ser uma plataforma era a gente ter dados. Então, assim, a gente já sabia que naquela época já se falava muito, né? Os dados são o novo petróleo. Então a gente já estava ali pensando, pô, eu preciso construir uma plataforma que tenha muitos dados para que eu possa então monetizar isso depois. Então a MLabs, ela nasce primeiro com Analytics, ela nasce primeiro com um relatório de Facebook e Twitter, inclusive, né? Essa foi a primeira versão da MLabs. E é claro que para a gente ter mais dados reais, não só os dados públicos, para ter os dados de fato, a gente precisava também ter outras funcionalidades que, por exemplo, agendamento, né? Para que a gente pudesse coletar os dados reais de alcance, de engajamento, dos posts e tudo mais. Então a gente começa também a entrar dentro dessa história do agendamento. Já era parte do nosso roadmap, mas esse foi o primeiro fun fact, assim, né? O primeiro passo foi parte analítica e não agendamento. Mas a gente ficou conhecido por causa do agendamento. Então, o que fez tracionar a MLabs não foram os relatórios da MLabs iniciais, mas sim a possibilidade de agendar e programar posts para todas as plataformas naquele momento. O Instagram ainda não era, nem estava, né, sendo cogitado ainda, era mais o Facebook. A bola da vez era Twitter e Facebook, hein? Twitter estava bombando. O Orkut já tinha acabado também. O Orkut acabou em 2010, né, mais ou menos ali em 2010. A gente nasceu ali, de fato, em 2015. Então, bombou mesmo o Facebook em 2012 aqui no Brasil, né? E tava todo mundo, aquela corrida pelo like, todo mundo queria ter página lá e tal. Então a gente, enquanto agência, vivenciou esse boom das mídias sociais, principalmente do Facebook no Brasil. Ajudamos muitas marcas, né, a terem presença ali, criar conteúdo. E foi da onde surgiu uma das dores, que é como é que eu gerencio vários clientes de uma maneira muito simples, com uma única ferramenta, em várias plataformas, múltiplas plataformas. Então a ideia da MLabs nasce dessa dor, né? Mas ela foi mais conhecida pelo agendamento. E aí, hoje em dia, se você olhar a MLabs, o jeito que ela está hoje, ela é muito mais analítica do que o agendamento, né? Hoje a MLabs, por conta daquela visão, a MLabs tem o MLabs Social, que é o agendamento mais a parte analítica pré-montada. O que significa isso? A gente já mastiga aquilo que é mais importante você ver. Então a gente já calcula a fórmula, a gente já te dá insights, a gente não te dá só o dado, a gente já te dá o insight. Mas a gente comprou também uma ferramenta, que se chamava DashGo na época, agora é MLabs DashGo, que era uma ferramenta analítica mais avançada para a criação de relatórios e dashboards. Então a gente incorpora dentro dessa plataforma, porque a visão sempre nossa foi de plataforma, de ter várias ferramentas acopladas para ajudar qualquer negócio nessa jornada aí de marketing e mídias sociais, né? Então o nosso futuro é isso, a gente vai ter várias outras ferramentas que vão ajudando, entrando até possivelmente no social selling, social commerce, e a gente vai indo, né? Então nesse momento a gente está nessa base aí da parte de produtividade e a parte de inteligência de dados, né? Ô Rafael, primeiro que é um prazer bater um papo com você, principalmente eu que sou um tiktokeiro e sigo você lá. Você vai ver que tem muito tiktoker aqui, então. Tem muito coração. Eu tenho 3 filhas, Rafa, uma neta e um neto. Então, cara, aqui em casa TikTok, eu tenho que fazer dancinha de vez em quando. Não compulsório. É compulsório, não consigo escapar. Mas olha só que bacana. Você falou dessa jornada, né? Lá atrás era muito pro agendamento e hoje já está muito mais no Analytics e até insights profundo, né? Você deve ter aí algum algoritmo super potente que depois a gente fala dele, mas que momento você acha que foi essa virada na rede, né? Porque estava todo mundo lá atrás muito preocupado em que hora que é o momento certo, mas não olhava muito para o BI, para o Data Analytics, né? E agora não. Agora o Data Analytics é o mais importante, né? Que hora que você acha que foi essa virada? Foi na entrada de novas plataformas, de novas maneiras de consumir, o pessoal mais engajado? Como que você acha que mudou isso? Ali por volta de 2012, a gente começou a ter essa ideia da plataforma por causa de uma dor nossa da agência. Então a gente não tinha essa visão consolidada ainda do poder que teria essa história dos dados e tudo mais, né? Como negócio. Então, as primeiras iniciativas e o projeto e tudo foi em função realmente da dor. Como que a gente pode agendar e gerenciar múltiplas plataformas e múltiplos clientes. Só que quando a gente começou a ir atrás de possíveis investidores, aí a gente começou a entender o que essa turma estava olhando.
entendeu? Boa. Porque aí eu fui para o Vale do Silício, fiz lá uma agenda one-on-one, assim, com investidores, com empreendedores, conheci a turma do Canva lá atrás, cara, conheci a turma do Canva, foi em 2014, né? Guy Kawasaki estava lá já como embaixador do Canva, estava sentado lá. E você pegou no sentimento aqui. Gui pegou no meu sentimental. Então, eu tava lá, cara, eu fui visitar Plug and Play, fui na JSV Labs, aí conversei com um monte de gente e eu comecei a entender que o jogo já era outro, a visão da galera já era outra lá. A visão da galera já era assim, cara, se você construir um negócio que é realmente um Big Data e depois desse Big Data você conseguir monetizar isso de alguma forma, é isso que vai valer. Vai fazer o seu múltiplo valer muito mais, etc, etc. Até então não tinha ainda essa visão de startup como negócio, de venture capital, série A, série B, etc. Não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento, porque tem muita gente que só cria um negócio para vender, né? E eu, na verdade, estava criando um negócio de fato para resolver um problema, né? Não para vender. E aí a gente começou, então, 2 anos depois, tracionados já pelos nossos próprios passos aqui. Então, a gente mesmo que financiou a construção da MLabs inicialmente. E aí, 2 anos depois, cara, todos os unit economics estavam lindos, né? Então, a gente fez o investimento, depois break-even em 9 meses, depois mais 1 ano para a gente poder provar que o lifetime value era bom, que aquela razão LTV sobre CAC era boa, e a gente começou, então, a se tornar muito atrativo. Foi onde a gente foi acelerado pela Endeavor, depois o Sebrae também quis acelerar a MLabs, a gente entrou no programa do Sebrae, então fomos bem protagonistas aí nesse programa. E a gente sai dali já com um monte de reuniões para fazer. A gente recebe a nossa primeira rodada de investimento, que foi da Doma Invest, foi do Rodrigo Borges, né, junto com o ex-fundador do Buscapé. E por conta dessa visão, entendeu? Por conta dessa visão. Falou assim, a gente consegue ser um negócio escalável, SaaS, low cost, porque a ideia era essa, né? Pra gente ter muito dado, eu não posso ser caro, senão eu vou ter meia dúzia de clientes. Uhum. Então o negócio era ticket médio baixo, para que a gente pudesse ter muitos clientes. E assim foi, assim, em 3 anos de MLabs a gente tinha 100 mil clientes, mais ou menos assim, né? Então, assim, a gente tem, escala mesmo, escala, porque a gente tem um Big Data realmente grande. Eu sei o que funciona, o que não funciona em mídia social, em todos os lugares do Brasil, em mais de 28 países agora, em termos de legenda, hashtag, então a gente consegue, sabe, cruzar dados, e agora com a inteligência artificial, que na minha visão, para quem não investiu em Big Data lá atrás, vai sofrer agora, porque, não é só ter inteligência artificial plugada no OpenAI. Se você não tem dados nenhum, você não modela, você não ensina, né, essa inteligência a fazer alguma coisa. Aí você não tem um diferencial, né? Você só vai usar o ChatGPT com base nos dados deles, mas não com base nos seus dados. Então a gente plugou o OpenAI agora na MLabs, então a MLabs agora ela consegue te dar insights baseados nesses dados. Isso está muito legal. Sempre foi a nossa visão isso, inclusive, a gente sempre quis isso. A gente chegou a investir em engenheiros especializados em inteligência artificial. No nosso 4º ano de vida, a MLabs agora tem 9 anos, mas no nosso 4º ano de vida a gente investiu, cara, o pessoal do ITA, sabe, engenheiro assim, tal, pagando uma grana, e não conseguimos fazer o negócio, é muito difícil. E quando a OpenAI vem e libera desse jeito, né, foi lindo, assim, aí funciona bem agora. Rafa, Não, Gustavo, só um comentário super rápido. A gente sempre fala aqui de não automatizar a estupidez, né? De não colocar tecnologia naquilo que é desnecessário, né? O contrário também é válido, né? Quando é muito necessário, põe a tecnologia, né? Juntou dado, tem dado, põe esforço de tecnologia no dado bom, que aí você tem resultado bom. Perfeito, Rafa. Ô, Rafa, a gente está vivendo um cenário no marketing digital que ele tem feito com que as empresas tenham um CAC cada vez maior, porque, né, o custo de aquisição para brigar por palavras-chave e tudo mais tem ficado muito caro. Eu estou no conselho de empresas, grandes empresas, né, algumas de varejo, por exemplo, que estão brigando contra chineses e, bicho, é uma briga muito difícil, né? É um marketing pago ali. E, ao mesmo tempo, o cliente está ficando cada vez mais infiel. O próprio algoritmo das redes sociais, ele traz certa infidelidade, porque a partir do momento que eu curtia a camiseta do Star Wars, ele começa a me apresentar a camiseta de Star Wars de todo mundo, né? E abre muito mais o leque do que os clientes tinham antes, né? Então antes você era seguir uma marca,
acompanhava tudo daquela marca e acaba que agora, se você gosta de tênis da Nike, você vai ver um monte de tênis o tempo inteiro, de várias coisas. Como é que você vê as empresas reagindo nesse mercado, né? Porque uma das coisas que você prega muito é a importância do conteúdo e do marketing de conteúdo, né? Que eu acho que é uma das coisas que poucas empresas mesmo fazem bem, né? Pô, geração de conteúdo na linha de estou aqui para te ajudar. Eu lembro tem um case da Johnson & Johnson que tem um baby center lá, que minha esposa entrava no baby center para acompanhar coisas da gestação. Pô, super legal, não estava vendendo nada. Agora a gente usa um monte de coisa da Johnson aqui, né, que indiretamente depois a gente acaba se relacionando. Mas como é que você vê esse mundo saindo do marketing pago o tempo inteiro, onde a briga vai ficando muito pesada, para um marketing relacional, para um marketing de confiança, para um marketing de conteúdo? O que é esse ambiente? Como é que você pode usar as redes sociais a seu favor, mesmo que elas muitas vezes estejam jogando contra? O fato objetivo é que quem masterizar o orgânico consegue ter mais resultados no pago, né? Porque você colocou muito bem. Quando você não sabe fazer o jogo do orgânico, do marketing de conteúdo e tudo mais, você acaba tendo que investir em mídia paga porque não tem outra saída. Senão você não aparece, senão você não vende. Aí você fica nessa dependência muito grande da mídia paga. Então a mídia paga, ela só amplia um problema inicial quando você não tem um orgânico bom. Agora, quando você tem um orgânico bom, você pega e impulsiona esse orgânico bom com mídia paga. Aí sai até mais barato, né? Aí sai mais barato. Aí você consegue alcançar as pessoas de forma mais barata, quando a gente está falando de CPM, né, custo de impressões e tudo mais, né? Então vamos lá pro lance agora, o que está acontecendo? Quando a gente começa a ver o advento aí das mídias sociais, essas empresas todas querendo entrar nas mídias sociais, a gente viu isso acontecer mais no Facebook. E todo mundo então foi pro Facebook com aquilo que tinha de experiência. Bom, eu tenho experiência com televisão, com rádio, revista, com outdoor, com o análogo, né? Então assim, é o que eu sei fazer, então eu acho que aqui é mais um canal para eu fazer propaganda. E assim foi. E a gente não tinha um problema nisso em 2008, 2009, 2010. Por quê? Porque se você tivesse 1 milhão de seguidores numa página no Facebook, você alcançava 1 milhão de pessoas por post. Lembra disso? Essa foi uma época boa, verdade. Né? Foi uma época boa. Só que aí, gente, o Zuckerberg foi lá e tirou a Sheryl Sandberg do Google, levou para o Facebook e aí ela implementou o sistema de leilão lá também no Facebook. Falou, precisamos monetizar esse Facebook aqui porque ele não está dando dinheiro ainda. Só colocaram dinheiro, mas a gente não está devolvendo. Onde tudo mudou, né? Onde essa história toda do feed, por relevância, aí a história dos algoritmos que a gente fala hoje, né? A gente começa a se preocupar mais. Então eu tive que fazer realmente um mergulho profundo para entender como funcionam esses algoritmos, o que funciona, o que não funciona. Por isso que hoje eu entendo bastante disso também, não só por integrar todas as plataformas e ter que ler, estudar as documentações e fazer isso tudo. E como programador que eu fui, então eu tenho facilidade de entender, né, qual que é a lógica que está ali por trás. Mas eu fui entender para ver o que funcionava. E por isso que fica mais fácil de fazer um orgânico hoje. E aí a história que você colocou do marketing de conteúdo é perfeito, porque na verdade muita gente já tinha sacado o marketing de conteúdo quando veio a história do inbound, né? E aí o inbound veio com essa pregação. Cara, você não precisa colocar dinheiro lá se você fizer um bom marketing de conteúdo. Hot Content. Hot Content. Pô, surfou esse negócio. A RD Station surfou esse negócio. Exato. Então, assim, cara, se você atrair as pessoas em função do conteúdo, é muito mais barato, né? E você continuamente vai atraindo leads em função desse marketing de conteúdo, que é o orgânico. Só que não dentro das mídias sociais, né? É o orgânico ali no resultado de busca, no Google e tudo mais. Na verdade, a gente tem que transportar, porque a lógica é a mesma. E aí as empresas, de novo, foram ali e continuam fazendo propaganda, panfletagem digital no Instagram e tal, achando que o Instagram é uma vitrine. Esse é um conceito errado. Porque quando você entende que seu Instagram é uma vitrine, você vai fazer o que você faz numa vitrine. Coloca produto, serviço e exposição, né? Expõe ali seu produto e serviço, coloca um cartaz grudado no vidro, compre 3, leve 4. E isso não funciona. Por quê? Porque não é um ambiente de vendas nativo. Ele é um ambiente, de fato, que é uma rede social. E ser uma rede social, ele é social. É muito mais sobre as pessoas, o diálogo, as conversas, relacionamentos, do que, de fato, um ambiente para a marca fazer propaganda. E aquela história, nunca teve almoço grátis. Você quer fazer propaganda? Então paga, né? Você sempre teve que pagar, por que agora aqui você não quer pagar, quer dar uma despertinho, né? Mas o fato é,
Quando você consegue, então, entender que lá é um ambiente de conversas, uma marca ela tem que se portar como se ela fosse uma pessoa. Esse é o primeiro passo para você começar, então, a masterizar o orgânico. Pô, se eu fosse uma pessoa, como é que eu seria? Então é a tal da brand persona, esse trabalho, né, mais profundo de identidade de marca, que a gente vê muito em Netflix. Ele é muito referência, né? O Netflix conversa com as pessoas. Ele faz parte da cultura pop, né? Aí você tem da Magazine Luiza, a Lu da Magalu. Então faz parte da cultura pop, conversa, tem ali e tal. Então são exemplos. Então as marcas que começam a entender esse jogo, elas têm muito mais resultado no pago. Então não é uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra. Mas para resolver a equação que você fala da injustiça, né? Pô, a pessoa curtiu ali o tênis, começa a aparecer um monte de tênis de qualquer loja. Porque realmente é ciclo de vida de negócio, né? Por mais inovador que você seja, quando você chega no pico, você está ali realmente voando, vai nascer concorrente. Porque se você realmente é muito bom, inovou e fez um negócio que ninguém está fazendo, em algum momento você vai ter um monte de gente copiando você. Você vai ter o Ctrl-C, Ctrl-V fácil, né? Isso é o ciclo de vida. Toda tecnologia, ela nasce, ela chega na maturidade, aí um monte de gente copia, mas ela também tem uma queda, tem um declínio. É onde você cria uma nova curva de valor para continuar sustentando aquele negócio, mas eventualmente vai ser copiado também. Você cria uma nova curva de valor, com que a gente vai lá e copia e coloca um real mais barato. Aí vira aquela espiral negativa por preço. Isso é inevitável, né? E por isso que é tão importante aquela coisa, né? A sua capacidade de sobreviver igualmente a sua capacidade de inovar. Então você tem que inovar, mas aí tem que pensar numa gestão de portfólio. Às vezes não é inovar só no mesmo produto, mas sim ter outros produtos para que você possa continuar o negócio. Foi o que a Meta fez. Se você olhar pela ótica do Facebook, Facebook como produto entrou em declínio. Só que antes de entrar em declínio, sabendo do ciclo de vida, que é inevitável, eles vão lá e compram o Instagram, vão lá e compram o WhatsApp, que hoje se tornou a vaca leiteira deles. Tá? O Facebook já não é mais vaca leiteira, tanto que nos reportes de lucro, eles já não colocam mais dividido o que trouxe, o que veio do Facebook, do Instagram, né? para dar uma mascarada, entendeu? Porque o Facebook realmente está em declínio. Né? Ô Rafa, antes do Lili entrar aí, Lili, só uma dúvida, assim. Uma das coisas que você sempre traz os canais, né? O que como é que tá indo cada rede social. Cada rede social tem uma peculiaridade, né? O YouTube tem um tipo diferente de comunicação do TikTok, diferente do Instagram, diferente do Facebook. Como é que o cliente tem que olhar para isso? Assim? Porque eu não sei se o cliente hoje, assim, tô falando das empresas tradicionais, se eles têm maturidade para entender como se comunicar em cada um dos lugares, né? O que se você pudesse trazer um resumão assim de, cara, o que é que você deveria estar fazendo no Instagram, o que você deveria estar fazendo no TikTok, no YouTube, trazendo as principais redes ali, o que funciona nesses lugares? Porque o que você falou é importante, assim, às vezes o cara está fazendo o mesmo tipo de anúncio que ele faz no Google, que é um anúncio, né, assim, quando o cara está buscando no Google, ele quer comprar, é muito mais assertivo. E às vezes você transportar isso para uma outra rede social não é a pegada, o cara está ali se divertindo, dando like em foto e tal. Então, assim, o que você vê, olhando para as principais redes hoje, o que funciona mais e o que não funciona? A gente, para começar essa resposta, a gente precisa olhar pelo comportamento do usuário, né, para decidir até onde a gente deve estar presente, né, em qual canal. Tem muitos canais. Então, a gente olhando o comportamento do usuário brasileiro, hoje o brasileiro ele usa muito as plataformas de mídias sociais para procurar produtos, serviços e informações sobre as empresas, não necessariamente a propaganda. Esse é o ponto que é importante ainda sempre ressaltar. Hoje, mais de 70% dos brasileiros já fazem isso, já usam. E na geração Z, então, faz isso mais do que no Google, né? E principalmente no TikTok, que é muito bom. Então, se você procura alguma coisa no TikTok, a busca do TikTok ela é muito boa. Já no Instagram não é tão boa assim. Mas o mais usado ainda hoje é o YouTube. Aí o YouTube é uma plataforma de mídia social, então não dá para esquecer, é o segundo maior buscador. Então os brasileiros buscam o tempo todo. E o que eles querem ver? Eles querem ver as avaliações de outras pessoas. Eles não querem muitas vezes achar o perfil oficial daquela marca. Ela fala, eu já conheço, eu sei qual que é a marca, eu quero ver se ela funciona, se realmente aquilo lá é bom ou não. E por isso que no caso do TikTok tá virando a meca do UGC, que é o User Generated Content, né? O conteúdo criado pelo próprio consumidor. Pois bem, então, dado esse fato, se a gente entende então que mais de 70% dos brasileiros estão procurando, isso significa que talvez, se a gente colocar em perspectiva simples,
mais de 70% das suas vendas em potencial, não as de hoje, mas em potencial, depende da sua presença digital. Porque se você não corresponder a essas buscas que eles estão fazendo, você está fora do jogo. Eles estão procurando, você não aparece, então você está perdendo vendas. Você está perdendo, então, esse potencial de vendas. Mas eu posso estar oficialmente lá, com o meu @oficial, mas eu posso incentivar que os meus clientes criem conteúdo. E essa é a parada. Quando a gente fala assim, quais plataformas eu devo estar presente ou não, porque é muito custo, né? Não, vou estar no TikTok, vou estar no LinkedIn, vou estar no YouTube, só que cada canal exige ali um tipo de investimento, tipo de conteúdo e tudo mais. Então a maioria das empresas não fazem. Ou elas replicam a mesma coisa em tudo, o que não é o ideal, né? Então a melhor saída é você incentivar os seus próprios clientes a criarem conteúdo para você, falando da experiência que vivenciaram com o seu negócio, com o seu produto ou serviço, que não é um testemunhal, não é um depoimento. É o tal do conteúdo mesmo gerado pelo cliente. É quase que um tutorial que o cliente está fazendo, ensinando, usando o seu produto, e assim vai, né? Isso aconteceu muito com o Boticário. O Boticário tem um case muito legal, que é a geração Boutique. Eles pegaram 200 consumidoras acima de 40 anos e transformaram ela em creators. Deram curso para as consumidoras. Como é que você cria conteúdo com celular e tal? Aí deram produtos, obviamente, e elas fizeram mais de 9 mil posts no Instagram, falando de pele, falando de idade, rejuvenescimento, tutorial. Então imagina, você consegue estar presente em tudo quanto é lugar se você conseguir proliferar, né, a quantidade de criadores de conteúdo para você. E por isso que você pega lá Itaú, Academia de Creators, pega a Renner, Creators Lab, e muitas das grandes marcas começaram a entender que eles precisam incentivar com que outras pessoas criem conteúdos para eles e não mais só a marca, né? Bom, então esse é um caminho estratégico. Em relação às diferenças entre os canais, hoje, falando aqui um panorama, Gustavo, hoje hoje o YouTube é a maior plataforma do Brasil, com 144 milhões de usuários brasileiros. O Instagram em segundo, com 140 milhões de usuários brasileiros, então bateu 140. Vem o TikTok em terceiro lugar, com 114 milhões de usuários brasileiros, bateu. O que coloca o TikTok no Brasil acima do Facebook. Então passou o Facebook no Brasil, e a previsão era passar até o final deste ano, mas o Facebook ele vem caindo, ele não só está parado, né? Ele vem caindo. Então, assim, ele está perdendo mesmo, né? O Facebook está com 113 milhões de usuários brasileiros. Aí depois vem o LinkedIn com 70 milhões de usuários brasileiros, 69 para 70 milhões de usuários brasileiros, o que é bom, porque o LinkedIn cresce, ano a ano o LinkedIn cresce. Aí a gente vem depois com TikTok, Pinterest, depois Twitter. O Twitter está em último lugar e perdendo ano a ano, né? Então a gente tem todas essas plataformas. Bom, quando a gente olha pelo ângulo audiência, onde eu tenho que estar presente? Eu vou estar presente onde as pessoas estão, meu público-alvo. Certamente você vai ali ter que estar no YouTube, porque hoje a gente está falando de... Sabe quantos usuários brasileiros tem de mídias sociais? 144 milhões. O YouTube tem 144 milhões. Então, assim, o YouTube ele atinge todo mundo que está na mídia social no Brasil. Né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, mas 78% estão conectados à internet, e desses, 144 estão nas mídias sociais. Então, assim, o YouTube é o que pega todo mundo. Por quê? Porque o YouTube está na televisão, na casa das pessoas. É a única plataforma de mídia social que você usa na televisão. O resto você usa no celular. Então, eles têm uma penetração incrível. E eu vejo a quantidade de gente que ainda não tá no YouTube, de marca, etc e tal. Cara, YouTube não nasceu hoje, né? Tá aí há muito tempo, consolidado, e a galera negligencia ainda criar coisas no YouTube. YouTube é um jogo, nesse momento, né, de shorts e vídeo mais longo. Vídeo mais longo, assim, média de 15 a 20 minutos, e os shorts de até 60 segundos. O Shorts lá, no caso do YouTube, ele é muito bom como isca para os vídeos mais longos, para o canal mais longo. Então, não é só replicar o que você está fazendo no Reels ou o que você está fazendo no TikTok. Tem que pensar numa estratégia de canal dentro do YouTube e principalmente pensando em SEO. Né? O que você está fazendo no Shorts, o que você está fazendo no YouTube que vai responder a uma busca. Se você não tiver um canal como se fosse um porta dos fundos, né? A gente está falando de marcas aqui, né? De empresas, principalmente. Então, é muito mais negócio se basear nessa estratégia de canal de SEO. A gente vai então para o Instagram. Instagram é a bola da vez. Né? Instagram é a bola da vez. A migração total ali da galera que estava no Facebook para o Instagram, inclusive as faixas etárias mais velhas, né? Os baby boomers e tal, é a faixa etária que mais cresce no Instagram. Então aquela afirmação, mas se eu quiser, se meu público for mais velho, é melhor estar no Facebook. Isso também vai mudar muito rapidamente, já está mudando. Tá? Mas no Instagram,
Ele já deixou de ser aquela plataforma de foto, lifestyle há muito tempo. O Brasil ele já colocou o Instagram num outro patamar de negócio, né? Em outros países ainda é foto, ainda é essa pegada, mais assim, né? Aqui no Brasil você entra e não tem mais isso. Agora é tudo negócio, é tudo criação de conteúdo, creator, propaganda, né? Virou uma rede de negócio. A parte de comércio do Instagram é forte? Nos Estados Unidos está valendo, tá lá, né? Realmente sendo feito em termos de live shopping com catálogo de produto integrado e tudo, mas só lá nos Estados Unidos. Em mais nenhum lugar, né? Por quê? Porque é uma burocracia. É uma burocracia. E os caras se esbarram muito na questão de operar tudo, né? Porque para ser realmente nativo, o social commerce nativo, né? Você não sairia do Instagram para fazer uma compra. Só que eles também assumem várias partes burocráticas nesse processo, junto às empresas. No caso do TikTok, na China, que já é uma referência, né, nisso, o TikTok procura parceiros aqui no Brasil para poder assumir essa bronca. Quem que vai ser o parceiro de vestuário? Quem que vai ser o parceiro para abrir a porta? Porque eles vão operar tudo, eles vão operar até a logística. O TikTok é quem vai entregar o negócio, entendeu? Então, assim, é uma burocracia realmente para fazer, é um investimento alto, né? Mas é certo então, de que vai acontecer. A gente pode dizer que daqui a pouco o TikTok pode ser um concorrente do Meli, Mercado Livre. Assim, porque ele vai operar uma vitrine e distribuição e tudo mais. O Quai, né? A gente não falou do Quai, né? Mas o Quai está no Brasil. O último dado que eu tive acesso tem em torno de 37, 40 milhões de usuários brasileiros, mais no Nordeste. E eles já liberaram funcionalidades de social commerce aqui no Brasil. Eu não testei ainda para ver qual que é, né? Para ver se funciona ou não, mas já está em teste. O Quai, ele tem um negócio diferente. Eles tentam se diferenciar de alguma forma, né? Dar esse espaço à frente. Por exemplo, tem micronovelas no Quai. Sabendo que o brasileiro adora novela, eles lançaram as micronovelas dentro do Quai, que é uma ideia bacana. É uma ideia que eu acho que... Que legal. Pensando em entretenimento, né? A turma usa por entretenimento, então você tem essa história aí. Aí a gente tem, então, finalizando o ponto do Instagram. Então, o Instagram, assim, é a bola da vez, tem bastante case de sucesso, benchmark. Então, as marcas estando lá, elas vão ter algum resultado quando começarem a entender como é que usa aquilo ali, né? E a gente tem o TikTok. O TikTok, ele não é uma rede social, né? Ele é uma plataforma de mídia social. E aí vale a gente colocar aqui qual que é a diferença, né? Então, assim, rede social, digital, é aquele ambiente que reúne pessoas em torno de uma conexão em comum. Pô, quando eu entrei no Facebook a primeira vez, e vocês também, vocês não entraram pelo conteúdo, vocês entraram pelas pessoas. Quem eram seus colegas de classe, seus familiares, né? Aí você vai se conectando e tal, e depois você recebe o conteúdo deles para saber o que eles estavam fazendo. LinkedIn foi a mesma coisa. Você entrou, LinkedIn é uma rede social, você entrou pelas pessoas. Não era pelo conteúdo, você queria fazer um network, conexão, etc. Né? Depois você começa a ver o conteúdo. Instagram foi a mesma coisa no começo. No começo, quando a gente começou ali em 2011, minha conta é de 2011, eu me conectei com pessoas que eu conhecia, né, para ver o que elas estavam fazendo. E depois veio o conteúdo. O TikTok, ele não é uma rede social, mas ele é uma plataforma de mídia social. Porque o que é mídia social? É a foto. Mídia, né? É a foto, é o vídeo, é o GIF, é o texto, é uma mídia. Só que ela é social porque ela é feita pelas próprias pessoas e distribuídas dentro de um efeito de rede. Mas o TikTok, ele não é uma rede social, ele é um aplicativo de entretenimento baseado em vídeo, que tem mídias sociais, que são as mídias feitas pelas pessoas, né? Distribuídas ali pela lógica. E aí eles inverteram toda essa lógica da rede social. Por quê? Porque na rede social, primeiro você tem que ter reputação, para depois ter autoridade, para depois ter popularidade, para depois ter visibilidade. Então você tem que ter seguidores, senão você não consegue atingir milhões de pessoas. Primeiro são seus clientes que se conectam com você, depois você criando conteúdo de valor, conquista uma autoridade ali na rede, começa outras pessoas influentes a te seguir, aí você se torna mais popular perante a própria rede, porque a galera começa a replicar, compartilhar o seu conteúdo, levar adiante a sua mensagem, e aí você chega na tal da visibilidade, porque até agora, né, até algumas semanas atrás, o Instagram realmente privilegiava os grandes. Os grandes ajudavam a manter mais usuários dentro da rede, então eles distribuíam mais os grandes. Já o TikTok falou, meu amigo, aqui o negócio é o conteúdo. Então, se você tiver 0 seguidores, mas fizer um conteúdo interessante, eu vou te distribuir. E tem vários cases, várias pessoas já me mandaram print provando isso. Cara, acabei de entrar no TikTok, aquela galera que tinha preconceito, né? Que
criei aqui o TikTok, fiz o primeiro conteúdo, 0 seguidores, já com 2.000 visualizações um vídeo, entendeu? Por quê? E aí o TikTok ele não se preocupa, inclusive, em entregar o mesmo conteúdo, o conteúdo de um mesmo autor no mesmo dia. Então, se eu, porventura, entrei no TikTok e vi um vídeo do Lilian ou do Gustavo, nem preciso seguir vocês. Se eu assistir até o fim, vai continuar aparecendo o vídeo de vocês pra mim, inclusive no mesmo dia, e daqui 2 horas de novo. Então, assim, já o Instagram não. No Instagram, eles evitam de mostrar o conteúdo de um mesmo autor no mesmo dia. Então, já tem várias dessas restrições, né? Então, no TikTok, para ter resultado lá, tem que entender que lá no TikTok são sobre comunidades. Então, o que significa isso? As hashtags lá, por exemplo, são comunidades. Você pega a hashtag BookTok Brasil, que é aquela de livro, né? Ou mesmo empreendedorismo também e tal. Quando você entende que essas hashtags são comunidades, você passa então a tentar contribuir para aquela comunidade. Você não fala sobre si. O Instagram começou muito falando sobre si, né? Você postava a sua viagem, sempre sua roupa, a sua comida. O que você faz, né? TikTok não é sobre si, é sobre as pessoas, é sobre a comunidade. Como é que eu estou contribuindo para aquela comunidade? E a trendzinha do momento é uma comunidade, querendo ou não, é uma microcomunidade temporária. Tá todo mundo falando daquele assunto, ou fazendo sobre aquilo, né? Então você contribui para aquela comunidade. Essa é a jogada. Na hora que você entende isso, você fala, entendi como é que eu vou criar diferente então no TikTok. Como é que eu vou estar presente lá. Eu vi que o Trump agora ele entendeu, porque ele abriu a conta no TikTok, né? Virou um negócio. Trump abre conta no TikTok, né? Mas um pouco daquilo que você estava falando, Rafa, eu até anotei aqui. Você falou da presença, né? De você ter que estar presente. Eu lembrei de como isso já acontece há muito tempo, né? Inclusive no físico ali, no offline, né? Eu lembro que eu estava num projeto de uma maionese super conhecida e a regra era a seguinte: não pode faltar maionese na gôndola, porque o consumidor não pode ter a chance de comprar a maionese do contrato. Porque se ele experimentar e perceber que o gosto é o mesmo, ele não compra mais essa. E eu forneci a embalagem para essa. Então, a regra não pode faltar na gôndola. Ponto. O que tem que ser feito, vai ser feito. E você falou de usar as coisas boas que acontecem na rede, e aí eu lembrei de um bate-papo que eu tive numa época com a Luísa Helena Trajano, que ela falou de um vendedor que estava vendendo muito numa região, e ela foi na loja ver, ele gravava e postava no Facebook, ele falando, o gerente enlouqueceu, vem aqui hoje, não sei quantos % de desconto, só que isso não fazia parte do marketing da empresa. E aí ela foi lá, ponto, né? O cara vai levar uma bronca, nada, galera, copia isso aqui, e todo mundo em todas as lojas. Eu acho que isso é muito, muito bacana, mas tem uma pergunta que não quer calar, que como que a gente transforma seguidor em cliente de forma eficaz, né? Porque uma coisa, você falou, como que a gente transforma seguidor em cliente, né? Esse exemplo é muito bom, porque isso prova aquela tese de que redes sociais são sociais, são sobre pessoas. Então, quando esse vendedor começa a falar, ele está aparecendo. Então, é autêntico. Ele está ali puxando aquela conversa com as pessoas, né? Os melhores, então, conteúdos para transformar seguidores em clientes são aqueles conteúdos que não forçam a tomar de decisão, que eles entregam valor antes de extrair valor. Então você entrega valor antes de extrair valor. Porque todo mundo tem uma rejeição querendo ou não, todo mundo tem uma rejeição assim, a alguém querer te vender alguma coisa, né? Então se eu te mandar, você não me conhece, eu te mandei um WhatsApp, já querendo fazer uma oferta, você me bloqueia, né? Você fala, quem que esse cara não conheço, veio aqui me fazer uma oferta. Quando a gente entra no YouTube, a gente só espera 5 segundos para pular a propaganda, né? A gente não quer ver a propaganda. Então a gente tá criando essa cegueira, a cegueira do segredo do banner, né? Para quem é da época dos banners, você entrava nos portais, você já não enxergava mais os banners. Você já rejeita, o seu cérebro já estava condicionado a não olhar para os banners, né? Então a gente tem essa rejeição. Só que a gente quer comprar. Esse é o fato, né? Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que vendam para elas, né? Então o fato é, nem nas mídias sociais, você cria conteúdo de valor falando daquilo que você sabe e não daquilo que você vende em primeira instância, para que as pessoas te entendam como autoridade naquele assunto. Por quê? Porque a ideia é que quando elas precisarem daquilo que você tem para vender, elas vão lembrar de você. Falou, pô, esse cara aqui manja, eu lembro dele, pô, é o Kiso que mais manja disso. Ou aquela marca que mais é a minha referência sobre esse assunto, então ela vai lembrar mais de você. E por isso que tem que estar presente todos os dias. Não dá para estar presente tipo, com 2 posts por semana. Por quê? Porque é a frequência de vezes que a gente aparece para as mesmas pessoas que aumenta a lembrança de marca e a intenção de compra. Só que não é a frequência
do off, que é a frequência de impactos de propaganda, né? Sabe, quantas inserções eu vou fazer no canal para eu, de fato, ter esse impacto de frequência. Na mídia social é frequência com conteúdo. Então aparece hoje para você, amanhã, igual o Gustavo falou no começo, né? Pô, acompanho o Kiz lá no LinkedIn. Então, quantas vezes ele já foi impactado pelos meus conteúdos, e cada conteúdo é um conteúdo diferente, que aí vai formando na cabeça do Gustavo que eu sou uma autoridade naquele assunto. E aí quando ele pensa assim, pô, quem que a gente vai trazer aqui pro podcast para falar de redes sociais? Ele lembra mais de mim do que do outro. Então é isso, né? As marcas têm que entender isso. É esse jogo de frequência, consistência. Se os consumidores são always on, se eles estão o tempo todo lá, as marcas também têm que ser always on e não forçar a tomar decisão. Dá para fazer campanha? Dá para fazer anúncio pago? Dá e deve ser feito, concomitante ao orgânico. Então você faz os tais dark posts, que são os posts que só aparecem para o público-alvo potencial, que está mais quente ou está mais preparado para converter. Então isso é muito bom, né? Porque a gente tem o Instagram como uma plataforma que dá para fazer a jornada inteira do cliente lá dentro. Você pega o Reels, né? Para responder a sua pergunta e finalizar esse ponto, como é que eu transformo nesse seguidor em cliente? Vamos pegar a jornada do cliente. Então você pega um Reels. O algoritmo do Reels foi pensado para entregar o seu conteúdo em primeira instância para quem te segue, e se essa amostra estatística der sinais de que aquele conteúdo é relevante, como por exemplo retenção é um dos primeiros sinais, ele distribui para não seguidores. E aí ele vai distribuir então para pessoas novas. Por isso que ele é muito bom para a primeira etapa da jornada, para te colocar no radar de pessoas novas em potencial, né? Então o Reels é muito bom para isso. A pessoa te descobriu, foi no seu feed, ela vai olhar o quê? Os 9 últimos posts, pelo menos. E se ela não encontrar uma razão para te seguir, ela só vai consumir aquela vitrine e vai embora. Agora, se em vez de uma vitrine você tiver conteúdo, ela fala, opa, se eu seguir, eu vou receber mais conteúdo como esse. Então, é importante criação de conteúdo. Aí ela passa a te seguir. Então ela está na etapa 2 dessa jornada, que é a etapa de consideração. E aí vem o imagem, vem o carrossel e vem o stories, que são os formatos pensados pelo algoritmo para entregar o conteúdo para quem te segue. E aí é onde você faz a frequência. Por quê? Porque se ele entrega o conteúdo para quem te segue, você tem mais oportunidades de aparecer mais vezes para a mesma pessoa, né? Principalmente nos stories, que já é um filtro natural. Por isso que o stories tem um alcance menor do que o feed, porque o stories é um filtro natural dos seus seguidores mais engajados nos últimos 7 dias, né? Então essa é a lógica do stories. E ali no Stories você consegue vender. Essa da encontrabilidade nas redes sociais, né? Você ter os encontros e como é que você consegue fazer isso, né? Entre conteúdo, pessoa e necessidade, né? Então, veja que a cada etapa tem formatos diferentes que são propícios para aquele momento, então você vai moldando, né, a jornada e vai levando a pessoa adiante. E a mídia paga, que era o ponto que eu queria linkar aqui, é a única forma de você saber em que etapa as pessoas estão. É com a mídia paga, porque a mídia paga te dá a oportunidade de criar uma audiência baseada no comportamento das pessoas. Por exemplo, eu quero todo mundo que não me segue e não é cliente e que tem o perfil do meu público-alvo potencial. Então você já vai aplicar para a primeira etapa. Na segunda etapa, eu quero todo mundo que engajou no meu perfil nos últimos 30 dias e ainda não é cliente, né? Então você consegue trazer as pessoas para a etapa 3, que é de conversão. Aí você faz uma live shopping, ou uma live qualquer, né? E a live você convida quem tá lá nos stories, porque você sabe que é um público mais quente. Então a taxa de conversão vai ser maior, a quebra de audiência vai ser menor. Então você vai usando os formatos ao seu favor, de acordo com as etapas, e acionando ali a mídia paga para poder falar com as pessoas certas, né? É assim que a gente transforma os seguidores em clientes. Então tem que unir o orgânico com o pago, né? Não tem jeito. Legal. É um xadrez. É um jogo de xadrez aqui. Ô Kiz, se fala muito sobre os influenciadores, né? Os influencers agora virou uma profissão, tem gente que ganha muito dinheiro sendo influencer. Mas como que as marcas podem utilizar os influenciadores, né? Porque eu vi um dos gráficos que você postou já tem um tempo, que não necessariamente os influenciadores que têm mais audiência são os que geram mais engajamento, né? Então a gente tende a achar assim, pô, vou gastar uma grana com influenciador, vou atrás de alguém que tem 10 milhões de seguidores, porque a chance de vender meu produto é muito grande. Não necessariamente, né? Então, assim, como trabalhar com influenciador? Dá para pegar cara pequeno também. Eu vi a G4 faz isso muito bem, eles têm trabalhado com alguns influenciadores que
conta essas histórias empreendedoras. Tem um menino que eu sigo sempre, e aí ele começou a contar uma história. O que você acha desse cara polêmico? Era o Thales. Esse cara polêmico, tudo isso, não sei o que e tal. E ele começa num tom meio de crítica, assim, e depois ele tá vendendo o negócio do G4, né? E ele cria um storytelling legal, assim. Mas ele não é um cara, você fala, putz, é um cara de milhões de seguidores. Não é. Ele é um cara super nichado. Mas como é que as marcas têm que olhar para isso? Assim, primeiro, vale a pena trabalhar com influenciador? E o que são os pontos de atenção aí que você traria para quem está nos ouvindo? Vale a pena, mas a gente precisa fazer um trabalho de marketing de influência, dividindo níveis de influenciadores dentro desse trabalho. Então a gente não pode misturar todo mundo como se fosse assim, né, uma coisa só, tipo influenciador. Porque a gente vai sempre ter aquela imagem do grande influenciador, né? Na verdade, a gente tem níveis. Então a gente tem um macro influenciador, que provavelmente é alguém muito popular, porque fala de vários assuntos. Então ele não é especialista em uma coisa, ele fala de vários assuntos, por isso que tem muitos seguidores. E esse tipo de macro-influenciador, ele é quase que uma celebridade da internet, né? Então ele tem um lifestyle, as pessoas acompanham aquele lifestyle, ou é um humorista e, portanto, é mais popular. E aí sim, se você trabalha com uma pessoa como essa, tipo o Whindersson Nunes ou qualquer outra pessoa que nasceu da web ali, celebridade, ela ajuda a colocar no radar, obviamente, né? Se eu aparecer aqui com um produto aqui do meu lado e eu tenho milhões de seguidores, eu vou colocar no radar de um monte de gente. Então, ajuda a colocar no radar, mas depende da sua verba, né? Então, isso é muito mais para aquelas marcas que realmente são também populares. Ou banco, ou telecom, ou alguma coisa nesse sentido, que daí faz sentido ir para o macro. Já o segundo nível é um influenciador médio e especialista. E aí tem que achar quem são os formadores de opinião em cada área. Então, quem é de tecnologia, quem é de banco, quem é de finanças, etc. E aí eu vou trabalhar com esses médios influenciadores especialistas em collab, em criação de conteúdo junto, cocriação, ou até cocriando produto. Então não é só public post. Quando a gente fala de marketing de influência, não é um public post apenas. É assim, como é que eu crio um negócio junto, como é que eu... às vezes o influenciador quer criar um produto próprio, né? Então pode ser uma licenciando meu próprio produto. Então dá para fazer esse tipo de jogo. Collab, lives em conjunto e tal. E a gente vai para o terceiro nível, que é o micro-influenciador. Esse micro-influenciador é o que mais tem, né? De alguma forma, é o que mais tem, que é os aspirantes a serem grandes influenciadores por lifestyle. Mas esse micro-influenciador também já está se consolidando por nicho. Então a gente já tem micro-influenciadores por nicho, o que é muito bom. Tem os micro-influenciadores dos achadinhos, então para a galera que é vestuário, varejo e tal, tem uma galera aí. Tem de beleza, né? Ou tem de, sei lá, programadores, etc. Então a gente tem essa turma aí. Então os micro-influenciadores, eles ajudam muito e eles estão mais voltados para a terceira etapa da jornada que eu falei, que é de compra e conversão. Porque são pessoas mais próximas do que seriam os consumidores reais e, portanto, tem maior autenticidade, tem maior veracidade na fala. Mas eu não me limito aos micro-influenciadores, porque a melhor estratégia, de fato, é você trabalhar com os nano-influenciadores, que é transformar o seu cliente em influenciador. A melhor forma é transformar o seu cliente em influenciador. Aquilo que a gente falou do GC... Genial, hein? É isso, entendeu? Aquele exemplo que eu dei da Boticário é isso. Por quê? Porque quando você, então, entende que o UGC, e eu vou dar um dado aqui, né? O UGC, o conteúdo gerado pelo próprio cliente, tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a decisão de compra de um consumidor do que um public post de um macro influenciador. Então a gente vê assim, que é o que você trouxe lá no começo, o macro influenciador tem muito alcance, baixo engajamento e baixa taxa de conversão, né? Porque ele não é especialista naquele assunto, então, por mais que ele tenha colocado no radar, ele não é o cara que vai me convencer de que aquilo é melhor, né? Agora, alguém que consumiu o produto, falou, eu testei, eu consumi, eu consumo e funciona, é muito mais verídico, né? Então ele tem um poder maior de influenciar a decisão de compra. Só que você tem que ter um monte. Então você tem que fazer um programa dentro de casa para transformar cliente influenciador. O começo disso é aplicar a pesquisa NPS. Faz uma pesquisa de 0 a 10, o quanto você indicaria meu negócio, meu produto, serviço. Todo mundo que dá 9 ou 10 já é mais promotor, né? 7, 8 é neutro, para baixo é detrator. Não indicaria, ainda falaria mal. E por sinal, o brasileiro, ele fala mais bem do que mal. Então eu publiquei esse dado esses dias, né? Quando o brasileiro tem uma experiência, boa ou ruim,
ele fala muito mais das boas do que das ruins. Então a gente sabe aquela velha que a gente fala assim, não, quando a galera tem uma experiência ruim, ele conta para 5, quando tem uma experiência boa, conta para 2. O brasileiro tá um pouco mais à frente nesse sentido aí, fala mais bem do que mal. Mas enfim, então você tendo um programa dentro de casa, baseado no NPS, todo mundo que deu 9 ou 10 já convida essa turma para fazer parte de um programa. Não é um programa de fidelidade apenas, como a gente já viu, né? É mais um programa realmente de creator, sabe? É igual a Boticário fez, vamos treinar, vamos colocar essa galera aqui dentro para ver a experiência de marca, vamos trabalhar como se eles fossem influenciadores. Porque quando a gente vê esses grandes fazendo trabalho com influenciador, leva para a fábrica, leva no escritório, né? Tem todo aquele banho de experiência, então com o cliente não deveria ser diferente. E eles são promotores. Sabe aquele case da Carmed Fini? Todo mundo ouviu falar, Genial, né? Hein? Eu ouvi falar. 11, 14 anos aqui em casa, Rafa. Imagine quanto de Carmed Fini eu não tinha que comprar. E assim, não é por acaso o sucesso. Por quê? Porque foi, de fato, dois pontos, né? Primeiro, o GC, dentro do TikTok, que a gente falou que é a meca do GC, então o epicentro foi ali. A hashtag CarmedFini, em 30 dias depois do primeiro vídeo, tinha mais de 160 milhões de visualizações em vídeos sobre CarmedFini, ou seja, se tornou uma conversa. Lembra que mídias sociais, são sobre conversa. Então, quando uma marca consegue entrar numa conversa ou criar uma conversa, não tem para ninguém. Quando ela tenta interromper uma conversa, acabou o jogo para ela. E propaganda tenta interromper, né? Propaganda é sempre interruptivo. Então, eles criaram uma conversa, todo mundo tava falando daquilo. E não era eles, o perfil oficial, eram as pessoas falando daquilo. Mas começou com quem? Começou com a Carla. Começou com a vice-presidente da CIMED postando um vídeo dela na fábrica mostrando a collab, mostrando o produto novo que estava vindo por ali. E aí a gente vai então para o último nível do marketing de influência. Então a gente falou do macro, do médio especialista, do micro, do nano, e tem o último nível, que é o próprio executivo se tornando o maior influenciador do seu negócio. Né? Que é o que aconteceu com a Carla, que é o João Adibi também, ou o Gustavo Caetano, né? Rafael Kiss da MLabs, exatamente. Então, o Rony da Reserva, muito bem lembrado, Caíto, né? E Chili Beans. Então, Benchimol. Então, a gente começa a ver cada vez mais que, pô, se a gente criar conteúdo falando daquilo que a gente sabe, você não fica fazendo propaganda, né? Você fala daquilo que você sabe, você tá ali ajudando as pessoas genuinamente através do conteúdo, isso faz com que você seja encarado como autoridade. E essa sua autoridade é transferida para a marca, né, do seu negócio. É inevitável. E as pessoas conectam muito mais com as pessoas do que com as marcas. Então elas compactuam com seus valores, com a sua cultura e tudo mais, né? E tudo funciona. Então, é assim que eu encaro o marketing de influência. Se funciona ou não funciona, eu falo, funciona, mas você tem que saber fazer um planejamento de marketing de influência usando todos esses níveis, né? Muito legal. Ô, Rafa, já estamos chegando no final aqui. Para quem quiser, e aí agora o pessoal viu que você tem autoridade sobre o assunto. Para quem quiser virar cliente da MLabs, que eu tô aqui na página da MLabs, R$ 29,90 por mês, a pessoa já pode virar cliente, né? E pode te atestar, e a ferramenta é super completa. É isso mesmo? Assim, dá para usar tudo já com esse... Tem vários planos? Como é que é? Como é que quem estiver querendo aqui ter mais dados sobre suas redes sociais, controlar, porque lá dentro dá para fazer anúncio também, né? Acho que a plataforma pega de ponta a ponta, né? Tudo que você trouxe aqui hoje. E só para destacar um ponto que você falou, R$ 29,90. Só que R$ 29,90 é o plano mais caro da MLabs. Que isso. É o mais caro, seja, é o completo. É onde você faz tudo, né? Porque a gente tem planos iniciantes, tem intermediário, então R$ 29,90 é o completo. Então, assim, é muito fácil, mlabs.com.br, tem teste grátis, são 2 semanas de teste grátis, então você pode testar lá. MLabs-Go também, é dashgo.com, mas por dentro da MLabs, quem testar MLabs já vai ter um iconezinho lá, já vai conseguir testar também a outra ferramenta. E também temos ali nossas redes sociais, criando conteúdo de valor todos os dias, né? Ajudando muito a turma a entender esse universo aí das redes sociais. O meu é @RafaelKiso, ali no Instagram, e da MLabs é @socialmlabs. Rafael Kiso com muito K conteúdo, e S-O. viu? Conteúdo de extrema qualidade. Quando você falou assim, pô, Gustavo, na hora de pensar num nome, pensou, né, no nome do Kiso, assim, pra mim não tinha outro.
realmente o que você consegue adicionar de valor. Eu fico pirado, assim, cara. Você traz dados muito legais de uma maneira super simples, fácil, qualquer um entende. Os gráficos são super bem ilustrados, né, Lílio? Então, acho que o que você faz é exatamente o que você está pregando aqui. Você é um influenciador no seu mercado, você gera negócio para sua empresa, você gera através de conteúdo gratuito, então as pessoas entram ali, acessam conteúdo de qualidade de maneira gratuita, mas de alguma maneira está voltando também para os milhares de clientes que vocês têm lá na Exatamente. Eu queria te agradecer muito, foi um bate-papo para mim, Lílio, eu que estou aqui já 3 ou 4 temporadas, a top 5 das melhores conversas que a gente já teve aqui, viu? Muito legal o conteúdo que você traz. Kizo, eu, de verdade, e só para você ter uma ideia, né? A gente gosta sempre de enaltecer as coisas que são boas, mesmo que dão certo para o empreendedorismo. O tempo do Gustavo falar R$29,90, eu entrei no site e fiz o teste grátis. Já está feito aqui, já tá. É muito rápido para se cadastrar também. Então, acho que, e é isso, a gente traz muito aqui, simplicidade, né? Fácil acesso. Isso é muito bom. E eu concordo, Gustavo. Foi um dos papos assim, de verdade. Eu sempre conto que daqui eu tenho uma métrica. Deu 8 páginas do caderninho anotado aqui, que eu vou tentando ao mesmo tempo escrever. E eu acho que esse conteúdo e essas informações e a maneira com que é esclarecido é muito bom. Mas Gustavo, eu queria só mais uma coisa que é pra gente deixar bombástica no final. Beleza. Um erro comum que é utilizado nessas redes, porque a gente falou de tudo que é bom de fazer, mas me diga aí alguma coisa assim que, cara, não façam isso que você vai pro buraco, não tem jeito. Tem várias, algumas a gente já falou aqui, tipo, não faça panfletagem digital, não encare, né, as redes sociais como vitrine apenas, obviamente não comprem seguidores, não participem de sorteios cuja mecânica é me siga para concorrer a alguma coisa. E também, que é a mais polêmica que eu quero deixar no final, já que você quer alguma coisa polêmica aí, Lílio, não tente viralizar. E aí, por quê? Porque na experiência que eu tenho, nos dados que eu avalio, na maioria das vezes, se você viralizar, vai viralizar pelos motivos errados e não pelos motivos certos. Às vezes você viraliza porque você fez um meme, você fez uma dancinha, tornou uma trend, a galera veio e te seguiu por causa daquilo. E não pelo seu negócio, não por aquilo que você tem para vender, e não pela sua autoridade naquele assunto. E aí no dia seguinte, você vai fazer um post falando daquilo que você sabe, do seu negócio. O que vai acontecer? Ninguém vai engajar. Por quê? Porque ninguém vai se identificar com aquilo, ninguém te seguiu por causa daquilo. E aí o seu alcance orgânico vai pro saco. Só que isso é irreversível. Por quê? Porque depois que você ganha... Porque muitas vezes quando você viraliza, você ganha muitos seguidores. E aí, gente, você tem que tirar na mão. Você vai tirar quem? Né? Você nem sabe quem é quem lá para tirar. Como é que eu escolho quem sai agora? Exatamente. E assim, eu avalio muitos perfis, né? E hoje eu sou mentor de grandes pessoas também. E esse é o problema número 1. A causa raiz está na forma como você obteve seguidores. Porque depois... tudo dá problema, né? O alcance orgânico é ruim, o engajamento é ruim e a taxa de conversão é ruim. Então, não se iludam, né, que o número de seguidores é o mais importante. É o mais importante, de fato, nesse caso, pensando em conversão, não pensando na turma que só quer ser popular, né, para ganhar views, precisa ter esses cuidados aí. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, Kizo. Foi um prazerzaço estar com você aqui. Gus, amei também. Acho que muito conteúdo bom, muita informação boa. E quem está nos assistindo, não esqueça do like, né, Gustavo? Não esqueça de dar aquele joinha, não esqueça de compartilhar a informação. A gente precisa muito disso, né? De levar informação e conteúdo bom para todos os cantos. Muito bom, já estou fazendo a minha conta aqui também, viu, Kizo? Seguindo o Lílio aqui, já conectei o meu LinkedIn, que tem quase 800 mil seguidores lá, mas eu preciso analisar a fundo quem é que está me seguindo, o que as pessoas gostam, e sem ter esses dados é muito difícil, realmente a gente fica no escuro, e a MLabs vai trazer isso pra gente. Obrigado, Kizo, obrigado, Lílio, prazer, pessoal, estar com vocês mais uma vez, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.